A história de José, do poço ao palácio. José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó e o primeiro filho de Raquel, sua esposa amada. Desde jovem, José era o favorito de seu pai, o que causava inveja entre seus irmãos. Jacó o presenteou com uma túnica colorida, um símbolo de sua preferência, que agravou ainda mais o ciúme dos irmãos. Além disso, José tinha sonhos que pareciam prever um futuro grandioso. Em um deles, ele viu feixes de trigo que representavam seus irmãos se curvando diante do dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Quando contou os sonhos à família, seus irmãos ficaram ainda mais ressentidos, e até seu pai, Jacó, achou aquilo ousado. A traição dos irmãos. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos longe de casa. Quando os irmãos o viram de longe, conspiraram contra ele. Alguns queriam matá-lo, mas Ruben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu jogá-lo em um poço seco, planejando resgatá-lo mais tarde. Enquanto Ruben estava ausente, os outros irmãos venderam José como escravo a uma caravana de ismaelitas que passava rumo ao Egito. Para encobrir o ato, mergulharam a túnica de José no sangue de um animal e disseram a Jacó que ele havia sido morto por uma fera. Jacó ficou arrasado e chorou amargamente pela suposta morte de seu filho amado. José no Egito. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, José permaneceu fiel a Deus, e o Senhor estava com ele. José prosperou na casa de Potifar e foi colocado como administrador de tudo o que ele possuía. Mas a esposa de Potifar, atraída pela beleza de José, tentou seduzi-lo repetidamente. José, sendo íntegro, recusou todas as investidas e disse: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Enfurecida com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la, e José foi lançado na prisão. Na prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele conquistou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável pelos outros presos. Durante esse tempo, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó que estavam encarcerados, o copeiro e o padeiro. Para o copeiro, José previu que ele seria restaurado ao seu cargo, enquanto para o padeiro, previu sua execução. Os sonhos se realizaram exatamente como José havia dito. Antes que o copeiro fosse libertado, José pediu que se lembrasse dele e intercedesse junto ao faraó, mas o copeiro esqueceu-se de José. A ascensão ao poder. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e recomendou que ele fosse trazido da prisão. José, com a sabedoria dada por Deus, explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome no Egito. José aconselhou o faraó a preparar-se, armazenando alimentos durante os anos de fartura para sobreviver à fome que viria. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó o nomeou governador do Egito, colocando como segundo em comando, abaixo apenas dele. A reconciliação com os irmãos. Quando os anos de fome chegaram, ela não atingiu apenas o Egito, mas também as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde vivia a família de José. Seus irmãos viajaram ao Egito em busca de alimentos, sem saber que José era o governador que controlava os estoques de grãos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ele decidiu testá-los para ver se haviam mudado. Após uma série de eventos, incluindo a prisão de um de seus irmãos e a exigência de que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, José finalmente revelou sua identidade. Em um momento emocionante, José disse aos irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Mas não se preocupem nem se culpem pelo que fizeram, pois foi Deus quem me enviou adiante de vocês para salvar vidas. Ele os perdoou e convidou toda a família a viver no Egito, onde seriam sustentados durante a fome. O legado de José. José viveu muitos anos no Egito, onde foi grandemente honrado. Ele trouxe sua família para viver na terra de Gósen, protegendo e cuidando dela. Mesmo diante das traições e sofrimentos, José sempre confiou em Deus, reconhecendo que todos os acontecimentos de sua vida faziam parte do plano divino. A história de José nos ensina sobre perdão, fidelidade a Deus e como ele pode transformar até mesmo os piores momentos em bênçãos. José é um exemplo de perseverança e fé, mostrando que Deus sempre cumpre seus propósitos,
mesmo em meio às adversidades.